Macedo não vai Bom dia a todos, agradeço a coordenadora e aos demais presentes que estão. O tema do meu trabalho é a eficácia do direito à liberdade religiosa nas relações de trabalho, no caso dos empregados sabatistas. Para compreender esse tema, primeiramente é necessário compreender o papel que a Constituição ocupa atualmente no sistema jurídico. No contexto do fenômeno da constitucionalização do direito, a Constituição ocupa o centro do sistema jurídico, possuindo supremacia formal e material, sendo, portanto, um parâmetro de validade e, ao mesmo tempo, um vetor de interpretação para as demais normas do sistema. Esse fenômeno da constitucionalização influencia também o direito privado. Nesse contexto, os direitos fundamentais ganham um papel mais destacado na ordem jurídica, especialmente quando se considera sua dupla dimensão, uma subjetiva e outra objetiva. Pela dimensão subjetiva, os direitos fundamentais geram para o Estado um dever de respeito às liberdades individuais e, ao mesmo tempo, gera para o indivíduo o direito de reclamar do Estado determinadas prestações sociais. Já pela dimensão objetiva, o conceito de direitos fundamentais, o papel que eles ocupam é alargado, de modo que eles são vistos como os valores mais caros à comunidade política, funcionando como as bases da ordem jurídica. Nessa qualidade, os direitos fundamentais eles servem como parâmetro de atuação para todos os poderes, vinculando todas as suas atividades. A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais produz uma eficácia vertical, ou seja, eles operam em favor do indivíduo e contra o Estado. A eficácia vertical ela é aceita com razoável consenso pelos estudiosos. Já a dimensão objetiva amplia a eficácia dos direitos fundamentais para conferir-lhes também uma eficácia horizontal, ou seja, os direitos fundamentais passam a ser invocáveis também nas relações travadas entre os indivíduos disciplinadas pelo direito privado. Entretanto, com relação à eficácia horizontal, não existe consenso a respeito de como ela opera, mas seguramente a teoria que mais protege os direitos fundamentais é a da eficácia horizontal direta e imediata. Ela foi formulada por Hans Karl Liebknecht, que disse o seguinte: existem direitos fundamentais invocáveis realmente apenas contra o Estado, mas também existem outros oponíveis aos particulares, como o direito à honra e o direito à imagem. Isso por dois motivos. Em primeiro lugar, pela constatação de que existem várias relações privadas marcadas por uma acentuada desigualdade entre as partes. E, em segundo lugar, porque as ameaças aos direitos fundamentais advêm não apenas do Estado, mas também de particulares, de atores da esfera privada que exercem parcela do poder social, como no mundo corporativo, nas relações consumeristas, dentro da própria família também. Portanto, por esses motivos, a teoria da eficácia horizontal direta e imediata revela-se a mais adequada à concretização dos objetivos republicanos traçados na Constituição de 88, quais sejam a igualdade e a solidariedade. A relação de emprego é um exemplo típico de relação jurídica travada na esfera privada, marcada
por uma pronunciada desigualdade entre as partes, pois o empregado é juridicamente subordinado ao empregador, prestando serviços a este sob sua dependência. Essa subordinação, essa desigualdade na relação de emprego, portanto, justifica que os direitos fundamentais tenham nela incidência direta e imediata. Com efeito, quando o empregado ingressa no ambiente empresarial, na relação de emprego, ele não se despe de sua dignidade. Pelo contrário, ele a leva consigo e, consequentemente, também todos os direitos fundamentais de que ele é titular. De maneira que o ambiente de trabalho é sim um local propício para que o empregado exerça as suas liberdades individuais. Dessa forma, promove-se uma ampliação do conceito formulado inicialmente por Maurício Joguinho Delgado de patamar civilizatório mínimo, para que ele abranja não apenas os direitos peculiares ao contrato de emprego previstos no artigo 7º da Constituição, como também os direitos individuais franqueados a todos os cidadãos de maneira indistinta, previstos ali no artigo 5º do texto constitucional. Acontece que o exercício de direitos fundamentais por parte do trabalhador na relação de emprego não é ilimitado, pois encontra limites, barreiras no princípio da livre iniciativa. O princípio da livre iniciativa, ele serve de base para o poder diretivo do empregador e possui o mesmo status constitucional do princípio da valorização do trabalho. E não raramente surgem conflitos entre os direitos fundamentais dos trabalhadores e os interesses empresariais representados pelo poder diretivo do empregador. Esses conflitos eles podem surgir em variados momentos, conforme aponta Alexandre Agra Belmonte. Segundo ele, essa tensão pode surgir antes da formação do contrato, porque no processo seletivo o empregador pode fazer perguntas invasivas à intimidade e à vida privada do empregado. Pode surgir também no momento da celebração do contrato, quando podem ser estipuladas cláusulas abusivas e, por fim, ao longo de toda a execução do contrato, por meio de, por exemplo, instalação de câmeras de vigilância para monitorar a ação dos empregados. A religião, o fenômeno religioso, ele se radica no ato de crença, a crença no sobrenatural. Portanto, essa crença determina uma cosmovisão. E dessa forma, a liberdade religiosa se revela, senão um desdobramento do princípio maior, mais amplo, da liberdade de consciência. Peraúca define a liberdade religiosa como o direito fundamental que tutela a crença, o culto e as demais atividades religiosas dos indivíduos e das organizações religiosas e consagra neutralidade estatal. A Constituição Federal de 88 enxergou na religiosidade um bem relevante em si mesmo, conferindo-lhe amplo espectro de proteção. Eu destaco aqui dois incisos. Primeiro, o inciso 6 do artigo 5º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Só que o Constituinte amplia essa proteção e consigna no inciso 8 desse mesmo artigo que ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O ambiente de trabalho ele não está, portanto, imune à força do fenômeno religioso. Ou seja, no ambiente de trabalho, o empregado carrega suas crenças também e, portanto, poderá exercê-las de forma plena no contexto dessa relação. Como eu já consignei, o exercício de direitos fundamentais ele não é absoluto, porque ele encontra limites no princípio da livre iniciativa. O conflito entre a liberdade religiosa dos empregados
e no poder diretivo do empregador pode surgir e reclama uma solução adequada. Nesse caso, a eficácia do direito à liberdade religiosa do empregado frente ao poder diretivo do empregador o obriga a este último empregador a acomodar a estrutura da empresa aos imperativos de consciência do obreiro, desde que não haja prejuízos para os legítimos fins empresariais. E a questão que se coloca aqui é a seguinte: especificamente em relação aos empregados sabatistas. Por quê? Os sabatistas consideram o sétimo dia da semana como sagrado em virtude de prescrição bíblica. Essa sacralidade inclui o dever de abstenção dos trabalhos comuns, ou seja, os sabatistas eles não prestam serviços seculares nas horas do sábado, e também eles se dedicam, eles reservam esse período que vai do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado para se dedicar exclusivamente à atividade de adoração e beneficência. No Brasil, os principais segmentos que adotam essa doutrina são o judaísmo e a denominação protestante adventista do sétimo dia. Portanto, o conflito que esse trabalho se propõe a solucionar é o seguinte: o empregado sabatista, por imperativo de consciência, se recusa a prestar serviços nas horas do sábado, contrariando os interesses do empregador, a determinação do empregador. De um lado, a liberdade religiosa do empregado, como nós estamos discutindo aqui, e de outro, o poder diretivo do empregador. Como solucionar esse conflito? Para isso, precisamos analisar o panorama jurídico sobre a matéria. No cenário internacional, existem várias convenções que tratam sobre o assunto. Em primeiro lugar, a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião, por as Convenções de 1981 da ONU, estabelece que uma das garantias, uma das prerrogativas da liberdade religiosa é a de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção. A Organização Internacional do Trabalho, de sua vez, possui duas convenções, ambas ratificadas pelo Brasil, promovendo a eliminação de todas as formas de discriminação nas relações de trabalho quanto a vários elementos, incluindo a crença. Na jurisprudência internacional, eu destaco aqui uma decisão recente do Tribunal Constitucional de Portugal, que reconheceu o direito a uma promotora adventista do sétimo dia de não trabalhar aos sábados. No acórdão, existe uma passagem interessante que eu gostaria de destacar. O tribunal conceitou o seguinte: que o Estado não garante a liberdade de religião se, apesar de reconhecer esse direito aos cidadãos, os coloca em condições que os impedem de a praticar. Portanto, é uma reflexão muito interessante. No cenário jurídico brasileiro, a Constituição de 88, ela prevê o domingo como dia de descanso remunerado preferencial. Isso está lá no artigo 7º, inciso 15. No plano infraconstitucional, a CLT, no artigo 67, estabelece que o descanso semanal remunerado, salvo algumas exceções como necessidade imperiosa de serviço, esse descanso deverá, a palavra usada é deverá, coincidir com o domingo. Percebe-se aqui uma flagrante incompatibilidade entre o texto constitucional e a cláusula seletista, porque a Constituição estabelece que o domingo é dia de descanso preferencial e a CLT o coloca como obrigatório, mandatório. Portanto, deve-se fazer uma interpretação desse dispositivo seletista conforme a Constituição, para ler da seguinte forma: o descanso semanal, salvo as exceções previstas no artigo 67, ele coincidirá preferencialmente com o domingo. Na legislação extravagante, a Lei 9.029 de 95, ela estabelece a proibição de prática discriminatória tanto na admissão quanto na manutenção do emprego por motivos de crença. E, finalmente,
a jurisprudência pátria, de uma forma geral, tem se inclinado para favorecer a liberdade religiosa do empregado sabatista, com destaques para julgado do TRT terceira região, 21ª, ambos ratificados pelo TST. Finalmente, nós chegamos aqui ao ponto principal do trabalho, que é o conflito que se estabelece entre a liberdade religiosa dos empregados sabatistas e também, por outro lado, o poder diretivo do empregador. Esse conflito ele pode surgir em momentos distintos do contrato de trabalho. No período pré-contratual, se o empregado informa desde já que é sabatista, a empresa ela pode reagir de duas formas: ou admite o candidato, ou o rejeita liminarmente. A hipótese de rejeição ela pode receber soluções diferenciadas a depender do motivo alegado pela dispensa. Se o empregado, se o candidato ele não é admitido pelo simples fato de pertencer a uma religião que guarda o sábado, trata-se de prática discriminatória flagrantemente, que, portanto, enseja a indenização devida. Indenização, nesse caso, por danos morais. Já se o empregado, o candidato, na verdade, ele não é admitido por incompatibilidade com a estrutura de funcionamento da empresa, ou seja, a empresa funciona normalmente aos sábados, não tem como fazer revezamento, não tem como fazer compensação de horário, ou seja, há uma incompatibilidade com a estrutura da empresa. Essa rejeição, nesse caso, é lícita. Por quê? Porque o princípio da livre iniciativa abrange também a liberdade de contratação conforme os legítimos objetivos empresariais, de maneira que a empresa não pode ser obrigada a contratar um empregado, uma pessoa, um prestador de serviços, que não seja compatível com a sua dinâmica de funcionamento. Isso antes do contrato, evidentemente. Portanto, essa rejeição ela fica sem consequência jurídica. Por outro lado, se a empresa admite o candidato sabendo da sua condição de sabatista e, portanto, das suas restrições religiosas, seus imperativos de consciência, ela fica obrigada a manter o pacto inicial até o fim. Ou seja, ela não pode unilateralmente alterar o dia de descanso, por força, primeiro, do princípio da boa-fé contratual, porque ela sabia da condição desde a celebração do pacto, e também por força do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, previsto no artigo 468 da CLT, que diz que as condições do contrato de trabalho só podem ser alteradas por mútuo consentimento, salvo, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos para o empregado. Nesse caso, a eficácia do direito à liberdade religiosa do empregado é plena e obriga o empregador a acomodar a estrutura do sistema aos seus imperativos de fé. Portanto, o empregador tem que fazer alguma adaptação, sistema de revezamento, compensação de horário para compatibilizar. Agora, um caso um pouco mais delicado e diferente é a do empregado que é contratado sem ser sabatista. E ele, durante algum tempo, presta serviços normalmente nas horas do sábado. Só que depois, ele adere a algum segmento do observa sábado e passa a se negar a prestar serviços nesse dia. À primeira vista, o empregado não poderia pretender uma alteração unilateral do contrato, justamente pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Entretanto, o direito à liberdade religiosa tem estatura constitucional e, portanto, prevalece sobre essa disposição da CLT, orientando sua interpretação. Dessa maneira, o empregado continua tendo direito a usufruir do seu descanso semanal no sábado, desde que haja compatibilidade. Ou seja, a empresa deve tentar, de todas as formas, acomodar a estrutura para conceder o descanso naquele dia específico. Se essa adaptação não for possível, a continuidade da relação de emprego fica prejudicada e, portanto, o contrato é rescindido. Agora, nesse caso, será ônus da empresa provar que não pôde fazer essa adaptação,
porque o princípio da continuidade da relação empregatícia constitui presunção favorável ao empregado, nos termos da súmula número 212 do TST. E aí, nesse caso, se a empresa conseguir fazer a prova, vai ficar configurada simplesmente a despedida sem justa causa, ensejando o pagamento das verbas rescisórias devidas. Agora, se a empresa não conseguir provar, ela deverá indenizar o empregado por presunção de dispensa discriminatória. Finalmente, concluindo aqui, ante todo o exposto, nós concluímos que a liberdade religiosa ela surte plenos efeitos nas relações privadas, inclusive no contrato de trabalho. O empregado sabatista ele tem direito a que o empregador lhe conceda o descanso semanal no período de sábado, conforme sua crença, sendo que no processo de seleção a empresa não pode ser obrigada a contratar um sabatista por incompatibilidade com a dinâmica. Se a empresa, por outro lado, realiza a admissão tendo ciência das restrições religiosas do trabalhador, ela fica obrigada a respeitá-las até o fim. E se na época da contratação o empregado não era sabatista e depois adere a essa doutrina, o trabalhador continua tendo direito a ter o repouso semanal coincidente com o sábado. Porém, não sendo possível realizar tal acomodação, poderá haver a dispensa sem justa causa com o pagamento das verbas rescisórias devidas. Aqui as referências. Agradeço a atenção. O direito ao trabalho também escrito, tem uma linguagem que dá para dar uma leitura tranquila, sobre sistematizar o esforço do trabalho, escolher um tema bom, que é da nossa área, mas você sabe que a gente está aqui para fazer críticas, né? Fala a parte boa, agora mas a crítica é sempre construtiva. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, infelizmente, eu tenho que indagar primeiro se você é sabatista. Sim. Então, aqui se trata de um trabalho científico, né? Mesmo sendo um artigo, e sendo um trabalho científico, um dos requisitos para que seja realizado é a necessidade de neutralidade do pesquisador. Então, você sentiu alguma dificuldade para realizar esse trabalho, tendo em vista a sua condição de sabatista? Pode ter influenciado no resultado das suas conclusões? Eu acredito que não. Até porque, inicialmente, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu acreditei, eu pensava numa solução menos favorável ao empregado sabatista, inclusive comentei com a nossa sobre isso. Eu achava que ele não tinha direito por causa do princípio, porque eu prestigiava a justiça